Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando e nos preparando para mais uma das nossas lives do nosso Clube do Livro. Hoje, com o livro O Amor do Espírito, de Bert Hellinger, com ensinamentos sistêmicos da constelação familiar. Bom dia, Joana, bom dia, Jéssica, a Fati, o Gustavo, a Karina, vocês que estão aqui para nós aprofundarmos nos ensinamentos deste livro. Vamos só dando uns minutinhos iniciais para o pessoal ir chegando, a gente ir se preparando para estudarmos mais profundamente os conhecimentos da constelação e como esses conhecimentos podem colaborar para a nossa realidade. Bom dia, Vi. Bom dia, Carlos, Isadora. Vai colocando no chat cidade, estado, de onde vocês estão falando. Vamos nos conhecendo, vamos conectando os conterrâneos. Bom dia, Assan. Bom dia, Elaine. Que bom ver vocês aqui logo cedo nessa segunda-feira. Bom dia, Cláudia também. A Jéssica de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Joana de Portugal, Porto. Muito bem. Olha, o Carlos Mossoró, Rio Grande do Norte. Cláudia de Uberlândia, Minas Gerais. O Gustavo está em Jaíba, Minas Gerais. Isso é a maravilha da internet, né? Conectando pessoas de regiões diversas aí. Muito bem. Então, para quem já conhece o nosso Clube do Livro, Elaine, de Minas Gerais também. Bastante gente de Minas Gerais nós atendemos. Muito bem, para quem conhece o nosso Clube do Livro ou para quem não conhece, nós, no início das nossas lives, fazemos a corrente do bem, tá? Clica nessa seta aqui nesse aviãozinho que está aqui ou aqui para vocês e convida pelo menos 5 pessoas que você sabe que são terapeutas, buscadores, que se interessam por esses assuntos. E quem está online aí, para a gente fazer uma egrégora, um coletivo de pensamento focado em crescer juntos. Tá? Para quem já é um ensinamento da constelação, para quem não sabe, quando a gente forma um coletivo em prol de algo, cria-se um campo e nesse campo criado, ele é a somatória da consciência, das consciências das pessoas que fazem parte desse grupo. E esse campo, ele beneficia todos que ficam conectados com ele. Tá? Então, quando a gente forma uma egrégora em prol de um objetivo, todos nós nos beneficiamos desse influxo de informações, de consciência, ok? Bom dia, Franciele, Edna, Dayana, o Isonaldo, a Vanessa, a Eliane. Eu vou convidar aqui o meu pessoal também, tá? Convidar meus pacientes, convidar os alunos
das nossas formações, seja de constelação na água, seja de hipnose sistêmica, convidando os membros do Clube do Livro também. Coloca no chat se o Instagram avisou vocês sobre a live, ou se vocês entraram por vocês mesmos, para saber se a nossa mensagem está chegando. Tá? Convidando também aqui os alunos dos nossos cursos, psicossomática, radiestesia, o curso de cura e força do feminino, que aliás é um dos temas que nós vamos conversar hoje. Importantíssimo entender sobre as forças do masculino e do feminino, que regem nossa vida e que podem determinar plenamente os nossos resultados. Bom dia, Juliana. Isonaldo viu que a gente está online, a Aline falou que não avisou, a Cláudia falou que avisou. Você vê, para alguns avisou, para outros não, é um pouco instável isso. Bom dia, Aline, a Andiara, a Paula, a Nê. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar então os conteúdos do dia de hoje. Nós vamos conversar sobre uma parte que se chama, começa na página 155, se chama Ajudar em Sintonia com a Alma. É ainda uma parte que fala do aspecto do processo de ajuda, que nós somos profissionais da ajuda. Quem atua como terapeuta ou quem faz caridade, tudo isso nós somos considerados profissionais da ajuda. E a ajuda, ela tem determinadas ordens também, que eu expliquei na live passada já, né? E aí, lógico, né, o Bert Hellinger ele não é tão linear nos seus ensinamentos, né? E aí ele coloca outros conceitos aqui juntos, né, nesse processo, que é importante a gente conversar, ok? Um dos conceitos é sobre, aqui no caso, a força do feminino. E eu penso que é um assunto muito importante para a gente conversar, porque é um dos cernes da constelação familiar. Corrigir a força do masculino e do feminino nas pessoas. Porque, reflitam o seguinte, o universo ele é dual. O universo ele é dual. Aqui esse universo que nós vivemos, que é até simbolizado pelo símbolo lá do Yin e do Yang, sabe? Aquele símbolo chinês do Yin e do Yang. O universo é dual. E nessa dualidade, um dos aspectos que acontecem, né, é a questão da força do feminino e do masculino. É como se a nossa realidade ela fosse subdividida, né, em uma polaridade, uma expressão yin e uma expressão yang, uma expressão masculina e uma expressão feminina. E isso acontece também na nossa vida e dentro de nós. Tá? E aí muitas pessoas não percebem, tá? Mas elas estão com bloqueio, o enfraquecimento dessa polaridade, dessas polaridades na sua vida.
E isso afeta comportamentos, isso afeta como você funciona, isso afeta resultados na sua vida, né? E a pessoa nem imagina que tem a ver com isso, tá? Vou dar um exemplo aqui lendo o livro aqui para vocês entenderem o que ele fala aqui nessa parte, ó. Essa parte chama assim, o começo do amor, tá? Ele fala assim, ó, a maior parte dos grandes problemas se origina do fato de alguém estar separado de sua mãe, né? Quando tem uma quebra no fluxo de amor, tá? De que não toma ou não consegue tomar algo que vem dela, tá? Então, a ajuda para essa pessoa consiste em ajudá-la a se aproximar da sua mãe, né? Dentro de um conjunto aí, de uma intervenção sistêmica. Mas podem existir obstáculos, por exemplo, um emaranhamento, quando existem determinadas dinâmicas na família que a pessoa sai do seu lugar, puxa uma carga que não é sua e isso impede ela de receber plenamente a força ali da sua mãe. Acontece com a maioria das pessoas. Como podemos reconhecer que alguém está intimamente conectado com sua mãe? Pelo fato de essa pessoa ser amada pelos outros. Guardem isso. Como podemos reconhecer que alguém está intimamente conectado com a sua mãe? Pelo fato de essa pessoa ser amada pelos outros. Por isso que quando você para estudar os ensinamentos sistêmicos, o Bert Hellinger diz, o sucesso tem a face da mãe. E o que é sucesso? Sucesso não é um dos pontos do sucesso é você receber o reconhecimento por algo que você fez, você atingir uma posição de referência, você conquistar os seus objetivos ali e realizar. Por exemplo, um atleta que ele é campeão, aí ele é ovacionado, isso tem a ver com o fato dele estar forte com a força da mãe também, né? Aí, ó, pelo fato dessa pessoa ser amada pelos outros. Como podemos reconhecer que alguém não está conectado com a sua mãe? Pelo fato de alguém amar pouco e não ser muito amado. Onde então começa o amor? Na mãe. Por isso que pessoas também com problemas de relacionamento de casal, né, bloqueios, não conseguir viver isso plenamente, na maioria dos casos precisa fazer uma reconexão com a mãe ali. E por que eu li isso? Contextualizando o começo aqui da nossa live, a questão da força do masculino e a questão da força do feminino. A mãe não é só o começo do amor, ela também tem relação com o começo da força do feminino em nós. A força do feminino é o quê? Para vocês consigam entender mais plenamente. Principalmente é o quê? Amor. Principalmente. A força do feminino em nós é atributos femininos, divinos. Amor, compaixão, carisma. A pessoa plena em força do feminino, ela tem carisma. Por isso que aqui tem essa questão de ser amada pelos outros também. Porque ela atrai, ela vibra amor por estar plena nessa força do feminino, então ela atrai amor de volta. Entende? Entenda assim, se a gente não atrai o amor de fora para dentro, é porque de dentro para fora ele não está fluindo plenamente. E essa questão, né? Se a gente parar para perceber, eu vejo isso muito claramente agora que a gente está com filho recém-nascido. Todo o processo afetivo
amoroso que a criança está desenvolvendo, recebendo e tudo, é agora. É nessa fase agora. E muitas vezes tem bloqueios e rompimentos, que muitas vezes pode ser por questões traumáticas nessa fase, como por exemplo o que aconteceu comigo. Eu tive um nascimento complicado e fiquei uns dias na UTI ali, aí houve uma separação entre eu e minha mãe. E essa separação, na consciência da criança, ela é interpretada como um abandono, como uma rejeição. E aí isso traz determinadas consequências, né, que precisam ser tratadas sistemicamente, terapeuticamente, senão a pessoa fica carregando um vazio, um bloqueio, uma quebra, uma desconexão entre ela e a mãe, por exemplo. Mas não necessariamente é só na conexão entre a pessoa e a mãe. Muitas vezes já vem rompido e quebrado isso da ancestralidade. E aí o fluxo de amor, que é uma energia divina e que permeia ali a família, muitas vezes não consegue chegar em você, porque não chegou na sua mãe. Muitas vezes não chegou na sua avó direito. Isso já se quebrou antes, já se quebrou em gerações passadas. E é possível restabelecer esse fluxo, ok? Então, percebam o seguinte: como que a gente faz para restabelecer? Como que se dá a característica nossa da força do masculino e do feminino, que é o assunto que a gente está falando e que tem a ver com essa parte aqui. A nossa força do feminino e do masculino, um dos pontos, é o que eu falei aqui agora, tem a ver com a nossa mãe e o nosso pai, tá? Bloqueios com a mãe afeta a força do feminino em nós. E afetando a força do feminino em nós, afeta a regência da força do feminino na nossa vida, nas áreas da nossa vida e nos níveis do nosso ser. Com o pai, mesma coisa, só que com a força do masculino. O que é a força do masculino? Foco, coragem, determinação, concluir as coisas, bravura, força, ir para o mundo, movimento, são atributos. Se você pegar os atributos que existem, as virtudes, vocês vão ver que elas são, ou ela é mais apoiada no masculino, ou ela é mais apoiada no feminino, porque a realidade é dual, ok? Então, para começar já um processo de cura do masculino e do feminino em nós, e assim mudar determinados resultados na nossa vida, precisamos ajustar com nossos pais. Vou dar um exemplo. A Joana perguntou, e quando sentimos essas duas forças enfraquecidas? Porque muitas vezes tem bloqueio dos dois lados, Joana. Tem bloqueio dos dois lados, ou o que acontece muito é quando a pessoa ela ficou, pode ser que não numa totalidade, mas em uma grande parte da consciência dela, ela ficou presa na criança. Tá? Porque para a gente atingir a plenitude da força do masculino e da força do feminino, nós precisamos migrar para o adulto maduro plenamente. A criança, ela fica só com um potencial mais fraco. Por exemplo, você nunca vai manifestar plenamente um homem
ele nunca vai manifestar plenamente o auge da sua força do masculino se ele estiver no menino, se ele estiver ainda preso no menino. E a mulher a mesma coisa, se ela estiver presa na menina, ela não vai expressar plenamente a força do seu feminino. Então, muitas vezes acontecem traumas, acontecem emaranhados, questões que mantêm a pessoa muitas vezes numa consciência infantil, né? Presa na criança traumatizada ou presa também na vítima. E aí essas identidades, elas acabam colocando um filtro redutor nessas forças. Por isso que existe aquilo que fala, quando cura a menina, a grande mulher nasce. Quando cura o menino, um grande homem nasce. Esse é um dos pontos, tá? Mas tem outros pontos também, tá? Então, um dos primeiros passos é corrigir a sua relação com a sua mãe. Vai influenciar muito a sua força do feminino. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu tinha uns determinados bloqueios com a minha mãe, né? E enquanto eu não tinha trabalhado isso, eu não tinha muita força de relacionamentos. Por exemplo, eu tendia a ficar isolado, eu tendia a ser meio ríspido demais, rígido, agressivo. Ou seja, não tinha, sabe, o meu processo de carisma, de capacidade de se conectar com as pessoas, era muito mais enfraquecido. E isso me atrapalhava muito na área do trabalho, né? Porque acabava arranjando encrenca com todo mundo, entendeu? Brigava com o paciente, com o aluno, processo de paciência, assim, não tinha, entendeu? Porque a minha força do feminino estava comprometida devido a uns processos que eu precisava alinhar com a minha mãe. E também com meu pai também. Já estive numas fases com o meu masculino muito enfraquecido, principalmente numas épocas em que precisei trabalhar, igual eu falei para a Joana, uns processos de trauma de infância, sabe? Questões relacionadas que afetaram, né? O menino meu ali que tinha me mantido preso nele, né? Então eu não conseguia, né? Não conseguia ter força plena de realização, tendia a não terminar aquilo que começo, fazia 1000 coisas, sabe? Rodando em 1000 coisas, não tinha foco, atributos do masculino. Então, muitos de vocês, por exemplo, vocês não terminam o que começam. Precisa curar a força do masculino. Não tem foco. Força do masculino. Falta persistência, determinação, coragem, bravura, ser verdadeiro, ter posicionamento, usar a raiva positivamente para trazer ímpeto, força interior, tudo isso masculino, entendeu? Então precisei curar determinadas questões no meu relacionamento ali não só com o meu pai. E aí vem um outro ponto, tem uma questão também, agora um outro ponto que é o feminino ancestral, é o masculino ancestral. Então o masculino, o nosso masculino, o nosso feminino, ele também tem a ver com o padrão, a configuração atual também do nosso masculino ancestral, do nosso feminino ancestral. Por exemplo, o que acontece muito com as mulheres, principalmente aí que a gente vê e atua diretamente. Vocês, mulheres, a maioria de vocês, por exemplo, vocês estão com somatização no útero, somatização na mama, muitas vezes uns processos
de dor, sofrimento repetitivo na área amorosa, por exemplo. Muitas vezes você está simplesmente dando continuidade a uma dor, a feridas do seu feminino ancestral. E você simplesmente entrou no mesmo movimento, que é o que a gente chama na constelação de seguir o destino. Né? Você entrou numa trilha ali do seu feminino ancestral e está repetindo dores, carregando, por exemplo, no seu seio, carregando no seu ventre dores do seu feminino ancestral. Por isso que, para você tratar de forma adequada somatizações nesse sentido que tem a ver com o feminino ferido, você precisa fazer tratamento sistêmico junto. Não adianta tratar só o fisiológico. Entendeu? E não é só em manifestações físicas. Às vezes você está seguindo um padrão emocional ou mental, ou na área de trabalho também. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem mulher, você mulher que está aqui na live, olha para sua família, olha para as mulheres da sua família. Às vezes você vem de uma fila de mulheres, onde você tem ali atrás de você 5 mulheres que foram só, ou mais, né? Que foram só donas de casa. Que focaram só ali na questão da família, de cuidar da família, da casa e tudo. Aí hoje você, na sua vida, você quer ter sucesso, trabalhando numa empresa ou no seu próprio negócio, seja o que for. Se você não se atenta, não faz um processo relacionado nesse sentido, você pode sentir uma força de oposição e resistência gigantesca, porque você vai estar fazendo uma curva, mudando a direção de um destino ancestral das mulheres da sua família, que já vinham, todas elas, a filinha ali, indo sempre numa mesma direção. E aí às vezes você não se sente merecedora, de ter o sucesso. Por quê? Porque as mulheres da sua família não conseguiram vivenciar isso. Então assim, só um exemplo, né? São vários outros casos. Pode ser na área do dinheiro, pode ser na área amorosa, saúde. Entenda que existe uma onda que vem da sua família e que nós estamos sendo influenciados o tempo todo por essa onda. E a condição do nosso masculino e do nosso feminino é muito determinada também por essa configuração dos homens e das mulheres da nossa família. Como que é essa configuração? Principalmente até os bisavós ali têm influência maior, né? A Rafaele perguntou como curar? Por meio de terapias sistêmicas, Rafaele, que elas têm já intervenções especializadas nisso, né? No nosso caso aqui no Instituto, a hipnose sistêmica e a constelação familiar são as que a gente utiliza, para que você possa liberar questões pesadas, negativas e limitantes que vêm da sua ancestralidade e ganhar o acesso à luz e à força que está por trás disso, tá? Porque assim, para você, o que é importante entender? Para você conseguir ter acesso à luz e à força dos seus ancestrais, você precisa tomar consciência da sombra, do lado negativo da sua família e ancestralidade, ver onde você está emaranhado nisso, o que você está carregando, fazer todo um processo de liberação, de harmonização,
e principalmente da instalação de amor incondicional, respeito, gratidão, compaixão para o lado negativo da sua família e ancestralidade. Guarde o ensinamento que eu vou trazer para vocês agora. Esse é um ensinamento disruptivo para você acessar a força da sua ancestralidade. Muitos de vocês têm dificuldades com a sua família. Maioria, todos nós na verdade, né? Tem dificuldades com alguma questão da nossa família e ancestralidade. Tá? Porque em toda família e ancestralidade existe um lado sombra. Existe padrões negativos. E é óbvio que você fazendo parte dessa família, você acaba sendo influenciado por eles, tá? E principalmente estamos falando aqui da questão de se conectar, fazer as pazes com o seu pai e com a sua mãe, no caso, né? Guardem o seguinte: para que a gente possa receber a luz, a sabedoria, a força, o poder da nossa ancestralidade, nós precisamos amar de forma incondicional, com respeito, com compaixão, o lado negativo. Entenderam? Quando você briga, julga, condena, exclui o lado sombra e negativo, você perde o acesso à luz e à força e o poder da sua ancestralidade. É daí que vem o ensinamento de tomar o pai, tomar a mãe. Só que o lado positivo é fácil, porque te agrada. A questão é olhar com amor, respeito, compaixão, paciência, tolerância, com o lado negativo, a sombra da sua família. Quando você deixar em amor incondicional, quando você deixar que essa sombra, esse lado negativo, tenha um lugar no seu coração, entendendo que são vítimas de vítimas, entendendo que são padrões repetidos, entendendo que ninguém é perfeito, entendendo que está todo mundo aqui para aprender, uma postura de humildade e de compaixão pela jornada humana, entendendo que seus pais, seus avós também foram crianças feridas. É um olhar de compaixão mesmo, mais profundo, para o lado negativo, para a sombra da nossa família. Quando a gente atinge esse estado de consciência, aí a gente ganha acesso à força, o poder da nossa ancestralidade. Quando a gente julga, condena, se coloca como superior, exclui o lado negativo, você perde acesso ao lado positivo. Porque lembra do símbolo do Yin Yang? O símbolo do Yin Yang? O lado luz, querendo ou não existe essa separação. É entranhado, é conectado. Quando você exclui um, você perde acesso ao outro. Entendeu? Só que aí gera determinadas confusões, né? Determinadas confusões no sentido que o fato de você olhar com compaixão e amor incondicional não quer dizer que você não vai pôr limites em determinadas coisas. Você não vai às vezes você vai precisar se afastar de alguém, porque não dá para ficar perto ali sem conflito, não, entende? Na parte prática, precisa muitas vezes de limite, posicionamento, afastamento, regras, né? É isso que gera muita confusão, muitas vezes, né? Então, para curar
nosso masculino e feminino, ter acesso plenamente a essa força ancestral, nós precisamos ter esse olhar perante as limitações dos nossos pais. Entenda o seguinte, a nossa criança interna, quando nós nascemos, a gente vem como se fosse com uma ilusão de base. É uma ilusão de base de que os nossos pais deveriam ser perfeitos. De que, na verdade, a criança já vem com a crença absoluta de que os pais são perfeitos. E aí isso vai... Deixa eu só conectar o carregador aqui. E aí isso com o tempo vai quebrando, a criança vai se frustrando conforme ela vai conhecendo a sombra dos pais. Que todos temos, né? Lembre-se, os nossos pais, eles são pessoas comuns, não são deuses. São pessoas comuns. Mas a criança vem com exigências, expectativas irreais de que eles devem ser perfeitos. Então, ter tolerância, paciência, compaixão, amor incondicional com a limitação dos nossos pais e familiares tem a ver com maturidade também. Quanto mais a gente está apoiado na criança, mesmo sem perceber, nas exigências da nossa criança ali que ficou na falta, que ainda carrega, acredita que ainda os pais estão devendo alguma coisa, tudo isso, quanto mais a gente está apoiado nisso, mais conflito tem com os pais, porque fica uma cobrança velada debaixo do pano. E menos prosperidade a pessoa tem, tá? Menos capacidade de relacionamento também, porque nessa exigência ela fica amarrada. Ela fica amarrada com os pais. A gente acessa também, aí vem um outro paradoxo. A gente acessa plenamente a força dos nossos pais e ancestrais quando a gente libera reivindicações e a gente instala um senso de consciência de que o que eles nos deram foi suficiente. Já foi suficiente e agora é com a gente. Quando a gente atinge esse estado de suficiente, tipo pai, mãe, família, vocês já me deram o suficiente, agora eu sou adulto e agora é comigo. Quando a gente assume esse tipo de consciência, nós atingimos uma consciência do quê? De abundância. Porque suficiente, sentimento de suficiente é o contrário da falta. Sentimento de suficiente é sentimento de abundância. E esse é um dos pontos necessários para quem quer obter sucesso e prosperidade. Enquanto a pessoa está na reivindicação daquilo que não veio perante os pais, a pessoa fica num estado de consciência anti-prosperidade, porque ela está sempre na falta. Sempre na falta. Entendeu? Cláudia colocou ali, ó, pai e mãe já tive a consciência, mas a questão do tio está complicado. Na maioria das vezes, Cláudia, você está carregando uma emoção, uma questão em relação a esse tio que não é nem sua. Você está replicando um conflito ali que não é nem seu. Você entrou num lugar que não é nem seu. Às vezes você está carregando o sentimento por esse tio aí que é ou do seu pai ou da sua mãe. Entende? Isso acontece demais. Eu atendo questões assim diariamente. Então, retomando, o lance para a gente melhorar a nossa força do masculino e do feminino. Para quem entrou agora, que não sabe, eu estava explicando questão de força do masculino e força do feminino.
Tudo na nossa vida é regido por essas duas forças. Força do feminino, amor, compaixão, relacionamentos, saúde, vida, espiritualidade. São regências do feminino. Carisma, magnetismo pessoal, o emocional, regências do feminino. Regências do masculino, foco, determinação, força, dinheiro, coragem, autoconfiança, bravura. Ir para o mundo, conquistas, liberdade, verdade, regências do masculino. Se a gente tem o masculino e o feminino afetado por questões aí ancestrais, que eu estou falando, a nossa vida é afetada nesses atributos. Tá? Então, para fortalecer o nosso feminino e o nosso masculino, reconexão com a mãe, para o feminino, reconexão com o pai, com o masculino. Sair de feridas, padrões limitantes e negativos ancestrais, que foi o que eu acabei de explicar. Que podem ter ali as mulheres ancestrais para o seu feminino dos dois lados, tá? Não só do lado da mãe. As mulheres ancestrais na sua família. Esse seu feminino ancestral, como é que está o estado dele? O seu masculino ancestral, como é que está o estado dele? Você, por meio de um tratamento sistêmico, você pode soltar os padrões negativos, se alinhar com a força, tá? Esse é um ponto. Agora um outro ponto. Como está o seu relacionamento com o masculino e com o feminino? Por exemplo, mulheres que estão em guerra com o masculino, odeiam os homens. Estão em guerra com o masculino e nem percebem. Odeiam os homens. Só fala mal. Essa mulher, ela nunca vai ter plenamente a força do masculino na sua vida. De uma forma funcional ou equilibrada. Por quê? Porque dentro dela, ela está guerreando contra essa força. Então, como é que ela vai ter plenamente essa força nela? Se ela está guerreando e ela odeia, ela considera um mal. Da mesma forma, os homens que não respeitam as mulheres, que ferem as mulheres o tempo inteiro, nunca terão plenamente a bênção que a gente fala, né? A bênção do feminino. Quanto mais um homem respeita, cuida, zela pelo feminino, mais ele ganha a bênção do feminino, das deusas, do feminino ancestral, da egrégora feminina. Quanto mais ele cuida, zela e protege o feminino. E as mulheres da mesma forma, quanto mais elas respeitam, sabem separar que existem homens que estão num padrão negativo, mas que não são todos, que agradecem quando o homem faz algo bom também, que entram num relacionamento positivo com o masculino. O masculino abençoa a vida dela, também se expressa dentro dela. Agora, se a mulher só pragueja, só fala mal dos homens, ela perde o contato com essa força, ela fica conectada com o lado negativo do masculino. Porque ela vibra nisso, a consciência dela está focada nisso. Então, outro ponto a ser corrigido é o seu relacionamento com o feminino e o seu relacionamento com o masculino. E mulheres também, porque tem mulheres que não respeitam outras mulheres também, passam a perna, né? Vou dar um exemplo. Quando você é uma mulher e você entra num processo de ser amante de outro homem, você está sendo desleal e ferindo outra mulher. Quando você faz isso, você, ao estar ferindo outra mulher, você está ferindo
o feminino. A força do feminino em você vai enfraquecer. Mesma coisa o homem. Se um homem só agride outros homens, só passa a perna em outros homens, ele não é leal com outros homens também, perde a força do masculino. Por isso que os grandes guerreiros, se você vê, eles tinham essa coisa de irmandade, de lealdade, e a força do masculino deles ia lá em cima, porque potencializa. Percebe? Então esse é um outro ponto. O seu relacionamento com o feminino e o seu relacionamento com o masculino. Quanto melhor for, mais você atrai o lado positivo dessas forças. Se você só está em guerra, ou fere homens, mulheres, o feminino e o masculino, só pragueja contra, você perde essa força. Porque lembra, nós estamos numa realidade que aquilo que você é um universo quântico, lei da atração, certo? Aquilo que você emana volta para você. A forma como você trata o outro volta para você. É um universo ação-reação. Não dá para escapar, é uma lei. Nós somos regidos por essa lei. Essa realidade é regida por essa lei. Tá? Esse é um ponto. Aí também um outro ponto que é importante levar em consideração é a nossa alma, tá? A nossa alma. Nós já chegamos aqui também com determinadas feridas ou padrões no masculino e no feminino na nossa alma ao encarnar aqui. E às vezes você precisa fazer um tratamento no nível da alma, né? Onde você veio ao longo da sua jornada encarnatória, muitas vezes você trouxe muitas feridas do feminino. Ou na sua jornada encarnatória você trouxe feridas do masculino, ou padrões negativos. Aí esse tratamento no nível da alma também é importante, para você poder expressar plenamente agora uma nova força. Um bom caminho para tratar nesse sentido é a apometria. E com a constelação também dá, com a hipnose sistêmica, com a regressão também dá, né? Então, é uma via importantíssima. E aí, nós entramos num outro ponto desse capítulo aqui que ele fala, que é o processo de relação terapêutica, né? Entre consteladores, terapeutas e os pacientes. Quanto mais, é lógico, quanto mais a gente se curar nesse sentido, mais a gente consegue contribuir com as pessoas. Por quê? Vou dar um entendimento para vocês no seguinte: quando vocês atendem comigo, vocês fazem uma constelação comigo, ou vocês, terapeutas, quando vocês atendem outras pessoas também, sabia que não é só você que está atendendo? Não é só você que está atendendo ali? E aí isso também tem um ensinamento, essa que é a visão sistêmica. Aí tem o ensinamento também de quando você se relaciona na relação de casal com alguém. Nunca é só você. São dois sistemas. São dois sistemas que estão ali se relacionando. Entendeu? Quando eu constelo alguém, entendam o seguinte: quando eu constelo alguém, não é só eu e a pessoa. Não é só eu e a pessoa. É o meu sistema que entra em contato com o sistema da pessoa. E aí tem todo e lógico, aí também tem a atuação do divino, a atuação de uma força maior, do campo, né? É um processo trino. Tá? Então, é o meu sistema. Primeiro ponto, né? Já entenda o seguinte: por que a pessoa constela comigo?
Porque o meu sistema tem forças de cura ou ressonância com o sistema da pessoa, onde esse contato entre os dois sistemas é benéfico para os dois lados, entendeu? Todo sistema tem forças de cura. Entenda o seguinte, tem sabedoria, tem conhecimento. E todo sistema também tem pontos a melhorar. E no relacionamento entre os dois ocorre todo um influxo de informação. Então, quando eu constelo alguém, não é só eu. Tem toda uma força ancestral, sistêmica, que também, lógico, é egrégora, os guias, que estão correlacionados comigo. E é lógico, tudo aquilo que eu me trabalhar sistemicamente, liberar, harmonizar, no contato com uma outra pessoa, numa constelação, essa força estará presente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou lá, constelo uma questão, me trabalho numa coisa, libero algo ali. De repente, eu atraio para constelar pessoas que estão com aquela questão. Porque agora o meu sistema tem uma energia que colabora com ele. Então tem esse lado positivo nesse sentido. Mas aí também tem um outro lado limitante que o Bert Hellinger fala nesse livro aqui para a gente tomar cuidado, que muitas vezes acontecem as projeções, né? Que ele chama ali de relacionamento terapêutico entre paciente e constelador, que é quando ocorrem ali o que ele chama de transferência e contra-transferência. O constelador, ele pode projetar algo do seu sistema, algo a ser resolvido na pessoa, e a pessoa projetar algo nela. Aí tem essa transferência. E isso deve ser trabalhado o máximo possível. Por exemplo, o terapeuta pode olhar a pessoa como filho, tratar como filho num processo terapêutico, ou filha. E o paciente projetar o pai ou a mãe no terapeuta. E aí esse tipo de transferência, contra-transferência, iniciar um processo disfuncional de relacionamento. Tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Por isso que a hipnose e a constelação familiar são chamados de terapias breves. Por isso que eu prefiro as terapias breves. Porque são processos de intervenção profundas, disruptivas, que trazem resultados mais rápidos, que tem começo, meio e fim, tem uma contribuição e tem aquela intervenção e depois cada um segue seu destino e depois volta. É um processo, as terapias breves criam um processo mais saudável de relacionamento entre paciente e terapeuta, evitando criar vínculos de dependência e de projeções do que quando são terapias de muito longo prazo. Até porque também para as pessoas é vantajoso, né? Questão de investimento, ficar conectado com a pessoa durante muito tempo. E questão também de trazer resultados mais rápidos. Por isso que chama terapias breves. E para quem não conhece, por que eu estou introduzindo isso? Para quem não conhece, tá? Para quem ainda não está sabendo, eu estou abrindo um processo aí com vocês de curso gratuito de formação, é um curso gratuito de constelação familiar na água, introdutório, para que quem não conhece todas essas intervenções da constelação possa fazer para conhecer, né? Antes da abertura da nova turma da formação de constelação na água em novembro. O evento vai acontecer no dia 9 de novembro e 10 de novembro, sábado
às 2h15 e domingo às 7h15. E você pode participar gratuitamente para conhecer os conceitos da constelação, as intervenções e tudo, e já aprender técnicas para você entender como que, né, como que a força da constelação pode contribuir, se você é terapeuta para os seus pacientes ou na sua vida também, se você estudar a constelação, como que isso pode beneficiar a sua realidade, tá? Se você ainda não está no grupo dos participantes, finalizando a live aqui, manda um direct, também estou colocando nos stories o link para vocês entrar no grupo, para você participar, tá bom? Deixa um convite, se esses conhecimentos fazem sentido para você, eu deixo um convite especial nesse sentido, vai ser um evento maravilhoso, ok? Qualquer dúvida chama no direct também. Então, entenda o seguinte, tá? A visão sistêmica, ela é fundamental para a realidade. Por exemplo, a área de casal. Quando você se relaciona com alguém, entenda o seguinte, não existe relação de casal. É uma ilusão isso. Não existe relação de casal, duas pessoas. Na verdade, é um relacionamento entre dois sistemas. E por isso que as pessoas muitas vezes terminam um relacionamento de casal e elas ficam emaranhadas com a outra pessoa e nem sabem como e por quê. Porque ela pode ter terminado o relacionamento, mas às vezes sistemicamente ficou preso, amarras entre os dois sistemas. E elas já foram atraídas uma pela outra, assim como eu expliquei que funciona entre terapeuta e paciente, elas já foram atraídos um para o outro por causa da ressonância entre os dois sistemas. Aí, por que o ensinamento sistêmico, a consciência sistêmica é extremamente importante? Para o terapeuta, se você quer, muitas vezes você não está atraindo um número satisfatório de pacientes para você, por quê? Lembra que eu falei que é o seu sistema que atrai pacientes com ressonância? Muitas vezes você está com um bloqueio sistêmico. Na área de casal, a mesma coisa. Não falei que o sistema que atrai uma outra pessoa na área de casal? Às vezes você não está atraindo ou está atraindo sempre a mesma pessoa. Por quê? Porque essa ressonância é a ressonância que o seu sistema está fazendo na sua vida. Entenda o seguinte, pessoal, vocês recebem muitas vezes conhecimento de lei da atração, certo? É muito em alta, fala-se muito disso. Só que quando ensinam essa questão de lei da atração para criar nossa realidade, só foca no indivíduo. Essa é uma grande lacuna desse processo de lei da atração. Só foca no quê? Que falam, né? Os seus pensamentos, as suas emoções, as suas palavras, né? Os seus comportamentos. Você mudar isso para mudar a sua realidade. Só que esquecem de falar o seguinte: não existe só a vibração, a ressonância pessoal atuando na vida da pessoa. Igual que o sinal que você emite da lei da atração, referente aos seus pensamentos, tudo isso que já é comum ensinarem. Não existe só esse sinal. Atrás de você está vindo toda uma ressonância ancestral e sistêmica, que é um sinal que influencia fortemente no seu destino e na sua lei da atração. Então, às vezes a pessoa está fazendo tudo, mas só aqui.
e ela não está corrigindo toda uma ressonância sistêmica que está fazendo com que ela atraia as experiências na sua vida, na saúde, no amor, prosperidade, sucesso, espiritualidade. Podem perceber por que existem muitos problemas repetidos nas famílias. Existem os mesmos problemas de área de casal, os mesmos problemas de prosperidade e sucesso. Ressonância sistêmica. A pessoa que repetiu o padrão do anterior estava em ressonância sistêmica. Estava reproduzindo na lei da atração dela todo um processo ancestral, não só pessoal. Entende a importância de você transformar a sua ressonância sistêmica por meio de um tratamento que atua nesse nível, e da importância também de ter pessoas que ajudam outras pessoas a sair desses padrões, desses enroscos. Por isso que guardem o que eu vou falar aqui para vocês. Anotem o que eu vou falar para vocês. A cada ano que passar, as terapias sistêmicas, a constelação, a hipnose sistêmica vão crescer cada vez mais. Cada vez mais. Porque tem soluções, as pessoas estão tentando muitas vezes soluções em tudo quanto é lugar e não estão conseguindo. Porque, nesses casos, o problema vem do nível sistêmico. E enquanto não intervém nesse nível, a solução fica difícil. Porque é onde mora o real problema ali da dificuldade da pessoa. Entende? E nesse processo agora que a gente está avançando, de nova era, que está se acelerando cada vez mais, a transição planetária, estamos indo cada vez mais para uma nova era, processo de transformação constante, para mudar de nível, de frequência na realidade, vai ser exigido cada vez mais de todos nós essa transformação. Tá? E o nível sistêmico, a cura das famílias, a mudança do destino das famílias, vai ter um papel crucial e cada vez maior nessa transição planetária e na transição individual de cada pessoa. Você só vai conseguir ser um novo eu, viver uma nova realidade, pleno ali das suas forças do masculino, do feminino, com intervenções sistêmicas. Você vai precisar soltar toda essa teia que te mantém emaranhado em questões limitantes da sua família se você quer viver um novo eu. Entende? E esse evento aí que vai rolar tem um grande propósito nesse sentido, tá? Para a sua vida e para você que quer intervir na vida das pessoas nesse sentido. Então, se você ainda não está no grupo, chama no direct, entra lá também pelos stories, quando eu lançar ali o link, para que você possa fazer parte desse movimento. Tá bom, pessoal? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa live de hoje, para poder esclarecer para vocês? Deixo o convite, então, né? Ainda nessa semana, quarta-feira, às 7h15, sexta-feira, às 7h15, tem mais live do Clube do Livro. Na quarta agora, sobre o livro do Tony Robbins, Desperte o Gigante Interior, e na sexta, Cura Quântica, do Deepak Chopra. Então uma live aí, uma semana cheia de conhecimentos do nosso Clube do Livro para você participar. Se você ainda não faz parte do Clube do Livro, entra no link do perfil, entra lá no canal do Telegram, que as gravações ficam todas lá, as informações, para que você possa aproveitar o Clube do Livro ao máximo. Tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até quarta-feira. Valeu, até mais.